Então, galera, vamos aí para nossa revisão da prova do Juntos para Avançar, tá? Provinha de física. As questões são bem fáceis, porque o assunto é tranquilo demais, tá? Esse primeiro assunto aqui é de notação científica, ó. A carga elétrica, a carga de um elétron é isso aqui tudo, menos 0,16. Esse número é em notação científica. Lembrando que o número em notação científica é um número que tem que estar entre 1 e 10, tá? Então, o número em notação é desse jeito. E ele é escrito na forma de potência de 10. Então, é n vezes 10 elevado a alguma coisa. Essa alguma coisa é o número de casas que você desloca a vírgula. Então, esse número todinho aqui, ele tem que ficar 1,6. Né? Ó, porque não, a vírgula tem que ser deslocada para que ele fique entre 1 e 10. Então, fica 1,6. 1,6, aí falta a potência, vezes 10. Vezes 10, que é a fórmula de notação. Aí eu vou ver, não é? Quantas casas eu desloco. Aí é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, 19 casas eu desloquei, tá? Mas agora tem um problema. Eu desloquei a casa, a vírgula, aliás, foi para a direita. Então, a gente viu na aula teórica lá que quando eu desloco para a direita, o expoente é negativo. Quando eu desloco para a esquerda, o expoente é positivo. Então, isso fica menos 19, a carga é Coulomb, tá? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Como é negativo, né? Lá tem o sinalzinho de menos aqui, ó. Menos. Então, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Isso que está na letra E, tá? Então, essa é a primeira questão. Segunda questão, a questão de velocidade média, tranquilo também. Um velocista profissional na prova de atletismo de 100 metros raso percorre esta distância em 10 segundos. Qual seria a sua velocidade na unidade quilômetro por hora? Então, ó, tranquilo, velocidade média. É só usar aquele triangulinho mágico, né? Que a gente diz que é Deus vê tudo. Então, que a velocidade é a distância dividida pelo tempo. A velocidade, tá? É a distância dividida pelo tempo. Que distância ele andou? Ele andou 100 metros, isso. 100 metros. 100 metros em 10 segundos. Se ele andou 100 metros em 10 segundos, isso vai me dar uma velocidade de 10 metros por segundo. Só que eu quero em quilômetro por hora, né? Ó, quilômetro por hora. Aí tem um jeitinho de transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, tá? E de metros por segundo para quilômetro por hora. Então lá na aula teórica tinha para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, de quilômetro para metro por segundo, divide por 3,6. E de metro por segundo para quilômetro por hora multiplica por 3,6. Então, se a velocidade que eu encontrei aí foi de 10 metros por segundo, é só multiplicar por 3,6
que vai me dar uma velocidade de 36 km por hora, tá? 36 km por hora, que está na letra C de casa, tá? A terceira diz, ó, um avião percorre 6 km em 2 minutos. Calcule a velocidade média do avião em metro por segundo. Velocidade, acabei de mostrar na questão anterior, é a distância que ele percorre pelo tempo. A distância, 6 km. Tá, mas eu quero em metro. Então, 6 km, lá das aulas do início, é 6.000 metros, né? Cada quilômetro tem 1.000 metros. Então, 6 km, 6.000 metros. 2 minutos. Ora, 1 minuto, gente, é 60 segundos. 6 minutos vai dar, 2 minutos, aliás, vai me dar 120 segundos. Aí é só dividir, né? 6.000 dividido por 120. 6.000 dividido por 120 vai me dar 50 metros por segundo. Isso está na letra E. Quarta questão, mesma coisa. Na corrida de São Silvestre, um participante completou o percurso de 15 km em 50 minutos. A velocidade média do atleta nesse intervalo de tempo. Bom, veja que aqui, né, aqui está em quilômetro, a distância está em quilômetro e o tempo aqui está em minuto. E as alternativas estão em metro por segundo, metro por segundo, metro por segundo, quilômetro por hora, quilômetro por hora. O que é que eu vou fazer? Eu vou transformar tudo em metro, certo? Que fica muito mais fácil. Ó. Velocidade é a distância que ele andou pelo tempo. Velocidade vai ser 15 km, vai me dar 15.000 metros. 50 minutos, gente, transformar minuto em segundos, tá? A gente viu isso também na aula. É só multiplicar por 60, tá? Então, é só multiplicar 50 vezes 60, que vai me dar 3.000 segundos. Agora fica fácil, ó. Eu posso cortar 3 zeros de cima com 3 zeros de baixo. 15 dividido para 3 vai me dar 5. Em cima é metro, embaixo é segundo. 5 metros por segundo, letra A. Tá? 5. Durante uma corrida, um carro de Fórmula 1 sai dos boxes com o cronômetro zerado, T igual a 0. Um torcedor verifica que o piloto consegue terminar o primeiro trecho em 20 segundos. Determine o intervalo de tempo do carro de Fórmula 1 durante esse deslocamento. Ó, vou fazer o que está acontecendo. Ó. Então aqui está uma pistazinha aqui de Fórmula 1, tá? E vou imaginar que aqui seja onde ele saiu, né? Do box. Aqui, largou daqui. Ora, o tempo aqui era 0. E aí, ó, um torcedor verifica que o piloto consegue terminar o primeiro trecho. Então, ele andou nisso aqui tudo, né, nesse percurso todo, e voltou para cá em quanto tempo? Em 20 segundos. Ora, se ele saiu daqui era 0 e completou em 20 segundos, o intervalo de tempo só pode ser de quanto? De 20 segundos.
Não pode ser de 10 nem de 30, né? O intervalo de tempo é o tempo que ele gastou, tá? Então, 20 segundos, beleza? A sexta questão e última, também tranquila. Um avião deslocando-se a uma velocidade média de 600 km por hora fez um determinado percurso em 2 horas. Então, quando ele estava com a velocidade de 600 km por hora, ele fazia isso num tempo de 2 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade fosse de 300? Ora, a velocidade agora não é mais 600, é 300. Tá vendo que ele foi mais lento, né? Ele foi com menos velocidade. Ora, se em 600 ele fazia em 2, se ele for mais devagar, ele vai fazer em quanto? Em 4. Metade, né? E caiu a metade, então o tempo aumenta 2 vezes. Ó. Dobrou, caiu a metade, aqui dobrou. Então ele faz esse percurso em 4 horas, tá? É isso, pessoal. Forte abraço. Assista os vídeos para responder as questões, tá? Abraço, estudem. Tchau. Fiquem com Deus.